Brinquem, imaginem e se escutem. Que na escuta a gente aprende, a gente troca. É importante saber brincar da brincadeira do outro. Olá, hoje eu estou aqui com o Thiago Franco, que é o autor do primeiro livro da Move Books, né? Foi uma coisa que aconteceu, não foi tão planejada, mas tenho muito orgulho disso, que é uma história muito linda, que é o Além das Nuvens. O Thiago nasceu no interior de São Paulo e já brincou em diversos quintais pelo mundo. Ele é formado em Letras e Linguagem das Artes e concentra as pesquisas na primeira infância, criando muitas experiências artísticas para crianças que encantam também os adultos, e me encantou também muito quando eu vi. No Brasil, ele já colaborou com os serviços educativos da Bienal de São Paulo, o Museu Las Artes Legal e também no Cine Sesc. Ele desenvolve projetos culturais em escolas, espaços de artes, tanto no Brasil quanto em Portugal, que foi onde eu encontrei ele, por acaso, na escola do meu filho. Ele tem 2 livros infantis publicados, além do Além das Nuvens. Tem também o primeiro, que foi O Rei Careca. E eu sei que a história do Além das Nuvens já existia antes, mas eu não sei se você já me contou, eu acho que não. Eu não sei como ela surgiu para você. Você conta para mim como é que foi isso? Conta, oi gente, tudo bem? É que bom encontrar vocês aqui, Peter. Tá com todo mundo junto aqui na Move. E olha, essa história surgiu há 10 anos, mais ou menos. E tinha uma época que, aqui em São Paulo, onde eu já vivia, que o centro de São Paulo tinha muitos espaços públicos que estavam abandonados. E o atual Parque Minhocão, há 10, 12 anos atrás, era muito pouco usado. Eles tinham acabado de reabrir aos finais de semana para começar a ocupação pública. E aí eu decidi contar histórias nas ruas de São Paulo, para que eu pudesse conhecer pessoas, me testar dentro das artes, criar novas histórias, que as minhas histórias vão surgindo assim, a partir dos meus encontros com outras crianças, com outros adultos, e misturando essas histórias. E aí, lá no Minhocão, que é uma avenida, para quem não é de São Paulo, né? Um elevado, tipo uma ponte gigante, que parece uma serpente, uma minhoca que corta o centro de São Paulo, na altura dos prédios, né? E aí era uma linha muito longa, sem carros, então, no final de semana, para a gente, né? Para as pessoas. E aí eu fui para fazer o Rei Careca, que era a minha primeira história mesmo. Só que lá em cima eu pensei, nossa, daqui dá para ver o céu melhor, no centro de São Paulo. Tem essa linha comprida e dá vontade de brincar na rua, né? E aí isso começou a me tocar. Nossa, brincar na rua, nos espaços. E era uma época já em que eu olhava para o lado e percebia a tecnologia ganhando espaço, com as crianças deixando de brincar muito mais tempo com outras crianças nos espaços e começando a descobrir os computadores, os tablets, os jogos de videogame. E elas estavam sendo abduzidas por isso. Eu pensei, nossa, é isso, é uma história que convida as crianças a virem para a rua de novo, para olhar o céu. E aí comecei a criar vagarosamente, dando linha para essa pipa, para essa história, e aí ela foi surgindo. Eu já contei sozinho, com parceiros palhaços. Já testei contando em praça, em teatro, já virou um programete de TV. E isso para dizer que durante 10 anos eu fui testando essa história, fui mudando com ela, fui vendo como cabia na boca, fui vendo o interesse também das crianças e dos, né, dos familiares, até ela chegar nesse formato livre. Né? Então foi assim, na rua olhando para o céu, com outras tantas crianças, né? Aqui no Brasil e depois pelas andanças no mundo aí. Que bacana, eu não sabia mesmo a história de como surgiu. Foi. Então é uma história oral no começo, né, no desenvolvimento da história, e nós passamos para o livro. Por que que você acha importante mudar de plataforma da história oral para o livro, Thiago? Olha, eu não sei se é polêmico mais, comecei, o que eu vou dizer pode ser, mas eu fiquei um tempão pensando e dizendo e trabalhando que as minhas histórias nunca seriam livros, que eu queria que elas fossem de forma oral e que elas fossem sendo passadas.
compartilhadas, fossem ganhando formas. E eu gosto, né? Gostava muito mais que sempre fosse nesse formato. E aí eu fui criando, tenho muitas histórias, né? E só que chegou um determinado momento em que eu percebi que é importante a escrita, né, no formato de livro, por exemplo, que também é um registro, que também se aproxima o máximo possível da maneira da criação original que eu a criei, para que outras pessoas pudessem conhecê-la e transformá-la, talvez, e também restringia muito as pessoas ouvirem essas histórias, as que estavam próximas a mim. E eu pensei, poxa, se ela vira um objeto, um livro, uma coisa, um objeto que possa chegar em pessoas, né, em outros lugares, que não dependa só do oral, da voz, de mim ou de quem está perto, talvez eu consiga fazer com que ela exista mais tempo. E aí eu me estou, falei, tá bom, é melhor ter um livro, né? E aí eu comecei nessa luta de, tá, mas e aí? Como é que faz para virar um livro, né? Aqui eu estou contando, eu uso de forma teatral, eu ponho a nuvem, pendura a luz. E essas são as ilustrações, né, de quando a gente está contando a história. Cenário, figurino, as pessoas que estão ali na plateia, né, e elas vão mudando, elas são vivas. Tá, vai ter que ter uma ilustração para ser o meu cenário do livro, né? Tá, e qual é o formato que eu vou escolher? Qual é o tamanho? E aí começou a entrar todas essas questões, né? Isso no Rei Careca, lá o primeiro, e depois continua, e vai continuar sempre, né? Como, por exemplo, já no nosso No Além das Nuvens, né? E esse foi um encontro bonito. Eu estou fazendo assim, gente, é que eu mexi nas caixas aqui de pelúcia, ou peluche, tá voando feito nuvem aqui na minha frente. Acho que só eu que estou vendo, assim, uns pelinhos. E é, foi muito importante encontrar você, né, a Move, a ilustradora Bruna Lubamo, para a gente, então, criar esse grupo, esse, né, coletivo desse livro, para repensar o formato dele, como ia ser. Né? E uma dúvida minha era sempre assim, com outro ilustrador também do outro livro, o Alisson Ricardo, do Rei Careca, tá, mas quando eu entregar a minha história para quem vai ilustrar, como é que vai chegar essa ilustração? Tem a ver comigo? Tem a ver com a pesquisa? Será que a ilustração vai mudar a história? Porque às vezes a ilustração ela muda, né? Ela cria uma outra narrativa, né? Ali, um outro subtexto, né? Então eu tinha muito medo disso. E ainda bem, assim, foi muito feliz nessas duas publicações até agora, do livro continuar com a ilustração e ficar maior, ficar mais bonito, mais potente. Você já ficou mais bonito e mais potente do que uma história oral, Thiago? Eu Por quê? acho, porque quando eu estou contando a história e fazendo as apresentações, tem o cenário, as texturas, meu trabalho como atelierista, isso vem vindo, né, como referência em tudo. E depois acaba, desmonta, guarda, e a história fica ali, planeando, voando, flutuando no invisível. Quando virou livro, esse cenário, com essas texturas e tudo que a ilustradora colaborou, continua ali. Então eu posso, por exemplo, revisitar a história em silêncio, sem ler as palavras, olhando para a ilustração, e a história está ali. E a Bruna Lubamo, que é a ilustradora maravilhosa, tomou cuidado de. A gente fez uma reunião, você estava junto, né? Depois a gente conversou várias vezes, de olhar para o meu caminho, que é atelierista, de misturar os materiais, de trazer textura, e ela também realizar desejos dela, como, por exemplo, fazer, né, como que é o primórdio não os testes, mas o livro 1, né, o que ela fez mesmo, bordão à mão, né, e de trazer essas manualidades. Então, eu fui vendo muito de mim na mão de outra pessoa que também é atelierista e tal. E aí eu acho lindo olhar para o livro, e é o que as pessoas geralmente olham e falam: nossa, que textura! Tem página que parece 3D, mas é porque teve esse cuidado de trazer toda essa estética, esse cenário do teatro para dentro da feitura da ilustração, né? Que teve desenho, manual, digital, costura, foi no tecido. Então, só quem pega esse livro consegue sentir mesmo qual é a textura dessa história. Então, acho que por isso que aumentou, por isso que a costura foi potente, acho que foi dado um bom laço aí, sabe? Nessa união, assim. E a editora também, né? Acreditou nisso e foi assim. Acho que eu preciso dizer isso aqui. Sempre muito respeitoso, aberto e querendo me ouvir enquanto artista, a ilustradora, juntar os dois, pensar todo mundo junto. Foi um ateliê.
foi um encontro, foi o mesmo processo formativo e tem sido até hoje, né. Sim, foi muito legal mesmo esse trabalho que nós fizemos juntos. E nós conseguimos, acho, também encontrar a ilustração que refletia muito bem, a ideia da história oral, isso foi incrível mesmo. Mas agora eu quero saber, e a história? Você disse que a história pode mudar quando ela muda de plataforma. Como foi, no processo do Além das Nuvens, a história mudou ou não? Ela mudou, eu acho que não o esqueleto da história, né, o roteiro, mas algumas das ilustrações vão entregando sugestões de como a cena podia desenrolar diferente, né. Eu acho que um grande exemplo que ficou diferente é, quando eu estou contando a história no teatro, na contação, a imaginação do Nuno, o personagem principal, quando ele está segurando a linha que vai além das nuvens, eu apresento alguns bonecos de linhas, né, desconstruídos, sem forma exata. E as pessoas que estão ali podem tocar esses bonecos e me dizer, né, o que eles parecem. Lá na ilustração, a gente queria que seguisse esse lugar, de que olhassem para a forma e não tivesse uma forma concreta, que assim, cada leitor, cada criança pudesse olhar para ali e falar: isso parece uma formiga, um dragão, uma borboleta. Então foi um desafio para a Bruna fazer isso, de fazer meio desconstruído. Eu acho que na ilustração sempre aponta um pouco mais para uma forma definida, porque é muito difícil, porque não é um material vivo de linha que você puxa, mas a Bruna fez isso brilhantemente. E aí o meu medo era, nossa, quando as pessoas olharem, isso aqui vai ficar muito direcionado, vai ser um peixe, isso vai ser um dragão, a partir da ilustração, né? E o que eu tenho testado agora em pequenos grupos com o livro, eu acho que eu vou mostrar aqui, eu tenho aqui um livro na mão. No livro da ilustração da Bruna, aqui tem um exemplo, ó. Então aparece aqui o Nuno segurando a linha e além das nuvens dessa forma que pode indicar um peixe. E no texto também, né, indica que ele está imaginando que é um peixe. E aí quando eu mostro para as crianças eu pergunto o que é isso. Aí ontem essa cena aqui eles falaram tudo menos um peixe. Falaram que era um dragão, falaram que era um cachorro invertido, um pirulito. E aí eu deixo eles falar, sem eu ler muito aqui, e eles vão me dando forma desse aqui. O que foi que eles falaram? Não tinha nada a ver com uma abelha, com uma abelha ou uma formiga, como a gente sugere aqui. Nem eu lembro mais de tanto que eu. Formiga, gente, de tanto que eu imagino. E aí eles vão me dando outras funções. Então, acho que ficou diferente, porque no teatro tem os objetos que me ajudam, e na ilustração tá aqui um pouco entregue, mas eu acho que o que assemelha assim, tudo é a imaginação e da criança. Se a gente deixa na mediação de leitura e na mediação de contação de histórias, que é onde eu deixo aberto para eles criarem, a gente vai mais longe, né, com essa linha. Então, eu acho que tem essa diferença no modo de existir, mas aí no modo de fazer, que é o aberto, é o deixar acontecer, continua acontecendo. Sim, a imaginação, né, é muito importante mesmo. E no livro, tem um polo, né, de oposição à imaginação, que é a tecnologia. Como é que você vê hoje, essa relação entre as crianças e a tecnologia e como, incentivar e estimular a imaginação mesmo concorrendo com a tecnologia? É, primeiro, eu não sou contra a tecnologia, ela está aí, a gente tem que viver, né, a tecnologia e usá-la no nosso bem, né, porque nos faz evoluir, nos conectar. A crítica no livro é o excesso dele, é o excesso de telas, é só brincar na tela, é só brincar sozinho com alguém virtual. A ideia é que a gente se divida, né, nesse novo mundo, né, que a gente possa continuar existindo nele corporalmente, brincando com outras pessoas, e que a gente possa usar a internet para a gente, as tecnologias, né, na medicina, na comunicação, nos estudos, para que a gente facilite a vida também, né? E me desculpa, eu fiquei empolgado, conectado nessa coisa. A segunda parte da pergunta foi como eu estimulo Como a imaginação. incentivar e estimular a imaginação das crianças hoje concorrendo com a tecnologia? Eu acho que não tem, é uma luta, sempre. O que a gente tem percebido, por exemplo, enquanto artista,
que muitas vezes uma contação de histórias, ela é difícil prender o público, né? Geralmente a gente sempre fazia 50 minutos, 1 hora. Hoje, nos 30 minutos, 40, muitas vezes as crianças já estão aqui desconectadas, porque o tempo de acontecimento, de mergulho de presença é menor. Eu acho que a primeira coisa é lutar contra o tempo, que ali na mídia, na tecnologia, acontece tudo mais rápido, né? Enxurrada de informações, é jogo, tudo é rápido. E aí no teatro é diferente, na contação, na leitura. Então, não tem como. Eu acho que é assim, é chamar para o junto, é propor estar junto, é propor fazer, é propor ir ao teatro, propor ouvir histórias presencialmente, é propor fazer, né, essas oficinas que são corporais e, sobretudo, brincar. Que o brincar é uma ação que nasce com a gente, né? Desde quando a gente está na barriga da mãe, que a gente está se movimentando, escutando os sons das águas, a batida do coração da mãe, quando a gente vem para o mundo, descobre o nosso corpo, o pé, a mão, e essa relação corpórea de imaginar, de brincar, de usar os brinquedos, de usar objetos, de trocar isso, e sobretudo com outras crianças, para ampliar repertório. Eu posso brincar sozinho, minha criança pode brincar sozinha, isso é ótimo também, né? Mas é importante que esteja no coletivo, porque os repertórios são trocados aí, né, na hora do brincar. E aí a gente desdobra uma humanidade maravilhosa, né? Com senso crítico, com senso de diferença, com senso social, coletividade, né? Então brincar. Brincar resulta em imaginar. Imaginar resulta no adulto que vai pensar possibilidades diversas para o mundo, né? E que a gente fala de imaginar sempre, né, no contexto lúdico da criança, mas o adulto tem que imaginar. Tudo parte a partir de uma imaginação, de um desejo, de um sonho. Né? Então, estou nesse caminho, estou tentando. Bom, muito bom mencionar o brincar, porque nós estamos perto da Semana Mundial do Brincar. Como que você definiria uma boa experiência de brincar que envolva arte e imaginação? Sabe que a Semana Mundial do Brincar desse ano tem um tema que já, assim, acho que tem tudo a ver com isso, que é a potência do encontro. Né? Então, quando a gente se encontra com outros, com espaço e também com os materiais, que são os objetos, os materiais de ateliê. Né? Então, é estar junto. E aí, quando, na minha pesquisa, a ideia é estar junto nesses ateliês, nesses encontros, por meio das artes, que são todas experimentais. Experimentais que eu digo assim, de tocar, sentir, atravessar, experimentar com o corpo. Né? Então, a pintura, o jogo sempre, que é o teatro, a dança, a fotografia. E dentro do universo das crianças, e por isso que eu acho que isso faz muito sentido, as artes de brincar, elas experimentam o mundo com o corpo. E experimentar as artes, todas elas, em todas as suas linguagens, também deveria ser com o corpo todo. Então, quando eu estou no universo das infâncias, para mim, para as crianças e para a gente que está pesquisando esse assunto, é potente porque elas estão entregues ali com o corpo. Né? Então, enquanto eu crio uma pintura num quadro, né, eu estou imaginando que cenário é esse, estou usando o meu corpo todo, que depois se transforma numa dança ou numa cena de teatro, aquele quadro, e essas linguagens vão me deixando, ou melhor, convidando as crianças para que esse jogo lúdico aconteça também nessas construções artísticas. Eu acho que o brincar é uma ação livre, né? Ela deve ser livre, mas também as artes ajudam a apontar caminhos, conduzir, direcionar às vezes, para repertórios e temas que vão ajudando a criança a transicionar da infância para a vida adulta, mantendo a ludicidade e tendo esse senso crítico do mundo através das artes. Assim. Eu até me perco muitas vezes quando eu fico devaneando sobre isso, porque há muitos anos eu estou nesse universo de brincar e as artes, sobretudo as artes contemporâneas que atravessam esse lugar, né, do tocar, sentir e afetar. Né? Então, eu acho que pela semelhança de corpo, ludicidade e imaginação, barra senso crítico, que o brincar e as artes estão conectadas, ou deveriam estar, desde a infância. E não só uma arte. Não é só o desenho na escola, tá, gente? Educadores que estão aqui com os muito pequenos. Desenho é maravilhoso, uma das primeiras manifestações artísticas, mas tem que ir para outras linguagens também, explorar essas linguagens, tá? Traz tudo para as crianças. Tiago, como
começou a sua ligação com as artes e o mundo da infância? Foi algo que você foi atrás, foi natural, ou você foi descobrindo? Como é que foi? Olha, segredo, vou revelar aqui. Gente, na verdade, eu nunca quis. E aí, Felipe, vou voltar numa coisa assim, olha, abre um parênteses aqui, os místicos desse que está aqui ouvindo. Minha mãe me dizia que quando eu era bem pequeno, desde sempre, no carrinho de bebê, ela me empurrando, eu sempre olhava para outros bebês e dava risada, sorria. Ela falou que os bebês se conectavam muito comigo. Aí, quando eu fui crescendo, isso continuou acontecendo. E mesmo depois de adulto, e eu não era consciente, eu sempre me dei muito bem com bebês e crianças. Então, estavam sempre por perto, brincando, mas eu nunca quis. Eu comecei no teatro e falei, quero fazer teatro para adulto, stand-up, que era a moda da época. Então, fui fazer letras, estudei jogos teatrais dentro das letras, fui fazer teatro, falei, quero fazer teatro para adulto. E em um dado momento, já na pós em linguagem das artes, apareceu um trabalho para mim, aqui em São Paulo e lá em Rio Claro, que eram dois colégios, para eu dar aula de teatro, na pedagogia, mas eu tinha que assumir as aulas também do colégio das crianças. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá. E eu fui. E aí, assim, já me apaixonei. Falei, nossa, é assim, eu vou propor, eles vão topar, e é isso, a imaginação. E eu comecei a me aproximar delas por conta do fazer teatro em aula, né? Dar teatro, né? E aí eu fui abandonando um pouco, né? Os adultos, adolescentes, abandonei para todo mundo sempre, me perdoa os adolescentes aqui, e fiquei só com as crianças. E aí fui me especializando em todas essas outras artes, e aí fui me encontrando. E aí uma pessoa, que era o diretor da TV, lá do interior, TV Clareca, TV Cultura, falou: vamos fazer um programa infantil. Você é bom nisso, vamos transformar. E eu criei meu primeiro personagem, que era um clown, palhaço, né, caipira, que era o Chico Belezura, que contava causas. Um programa bem simples, produzido no interior. E aí ficou, assim, na televisão uns 8 anos, 7 anos. Eu fiquei uns 15 anos com esse personagem. E aí eu fui tomando gosto, assim. E acho que a virada mesmo de chave foi, né, que a gente vai se aprimorando, vai pesquisando, vai sabendo. E aí a Bienal de Artes me chamou para trabalhar como educador no educativo. E aí eu comecei a direcionar minha pesquisa para a primeira infância. Até que a gente criou vários programas dentro do educativo quando acontece a Bienal, para receber as crianças e foi há 10 anos lá, até hoje, a última foi ano passado, que eu recebi as crianças num programa especial de primeira infância. Então foi assim, eu fui negando primeiro. Primeiro eu neguei, aí eu descobri, me apaixonei, e aí eu me entreguei. E aí tô aí até agora. Foi assim. E hoje você está tentando reconectar com esses outros públicos, você tem diversos projetos que você toca por aí, né, Thiago? O que você está criando agora, Thiago? É, gente que for no meu Instagram vai ver. A minha descrição é: só dou aula, sou ator, contador de histórias e às vezes faço tudo ao mesmo tempo. Acho que é um pouco disso, assim, né? Eu deixo de fazer algumas coisas, mas a gente não abandona quem a gente é, né? Então tá tudo aqui, assim. Então, voltei para o Brasil, em especial, a gente voltei em outubro para lançar o Além das Nuvens aqui, que foi no mês das crianças. E aí eu fui ficando para projetos, tenho, né, teatro para adultos, que é da Companhia Intenso, que é psicodrama com teatro, que rola de vez em quando. Estou com um infantil que vai estrear em maio, a Gustav Kolbach, que Caringana, performance brincantes para infâncias, com um especial na Semana Mundial do Brincar. A agenda vai estar disponível em breve. E tenho me encontrado com formações de pessoas da pedagogia, de escolas, para pensar a arte contemporânea dentro da escola com crianças. E, sobretudo, continuo na circulação e na divulgação do Além das Nuvens, agora aqui no Brasil, né? Nesse tempo, né? Que eu estou aqui, de fazer chegar em escolas, a gente compartilhar essas conversas, esses estímulos, fazer com que o material de apoio que a gente criou, né? Um caderno de inspirações, uma playlist de música, seja parte desse processo junto com os educadores e famílias. E está sendo muito bonito, assim, a gente já foi para outro estado, a gente fez aqui em São Paulo, foi para o interior de São Paulo, visitar escolas, alguns espaços culturais aqui em São Paulo. Não é fácil, né? A gente, uma editora pequena, jovem, um autor independente que começou agora. Então, a gente precisa muito do apoio de outras instituições, né?
E é uma comemoração que a gente está em várias livrarias, São Paulo e Belo Horizonte. A gente está comemorando isso. E é além das nuvens circulando a cidade, circulando o Brasil. Né? E o nosso plano é que o 2027, né, o ano que vem, a gente faça essa divulgação também lá ou aí em Portugal, né? A minha ida para ir, para a gente poder também realizar esses encontros, né, presenciais, para a gente empinar pipa juntos, né, na imaginação, na educação. Então, acho que eu estou um pouco desdobrando e abanando esse leque no momento, sabe? Sim, tem muita gente aqui por Portugal que tá à espera desse reencontro aqui, com certeza. E, bom, se alguém estiver ouvindo ou assistindo que seja de uma escola, seja professor ou de uma livraria e quiser ter o Além das Nuvens, quiser ter uma contação do Tiago, uma leitura, uma experiência, entre em contato com a gente, né? E estamos aqui. Eu vou fazer só uma última pergunta, que não é bem uma pergunta, mas queria saber de você se você pudesse deixar uma mensagem só para as crianças que leem o Além das Nuvens. Qual seria? Uma mensagem seria: encontrem um carretel de linha, e essa linha vai servir para vocês conectarem toda a imaginação de vocês, que vocês nunca abandonem esse carretel de linha, que essa linha seja comprida, seja resistente e que sirva para empinar pipa, para se conectar às pessoas, para criar pular corda, outras brincadeiras, criar cabinhas, que a gente tem que andar no nosso bolso, assim, ó, vou até levantar aqui, ó, tem um bolso pipa aqui, ó, um carretel de linha da imaginação, sempre. Brinquem, imaginem e se escutem, que na escuta a gente aprende, a gente troca. É importante saber brincar da brincadeira do outro, saber trazer o repertório e a ludicidade do outro. Era para ser uma mensagem pequena, né, gente? Mas eu vou indo. É isso. Carreguem o carretel de vocês aqui no bolso. Muito bom, muito bom. Obrigado, Thiago. É uma inspiração. E espero vê-lo em breve. Aí no Brasil ou Obrigado, em Pedro. Portugal. Vamos fazer essa ponte. Vamos voando em cima de um papagaio, de uma pipa. E, gente, muito obrigado. Contamos encontrá-los em breve.